Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje na nossa videoaula nós vamos corrigir a lista de exercícios número 3, tá bom? Na última aula, última videoaula que eu mandei para vocês, nós fizemos a correção das listas de exercício número 1 e número 2. Hoje na videoaula é a lista de número 3. Então peguem o lápis, pega a borracha e vamos nessa, tá bom? Lembrando que durante a correção, se vocês desejarem, vocês podem ir pausando, né? Lembrando, né? É um mecanismo bom. Vocês pausarem o vídeo e corrigirem no caderno de vocês. Não precisa estar exatamente igual às respostas que eu estou mandando de correção para vocês, tá bom? É para vocês terem uma ideia de como mais ou menos eu esperava que as respostas de vocês estivessem no caderno. Beleza? Vamos lá então. Questão número 1. São características da sociedade feudal, exceto. O que isso quer dizer? Vai ter uma série de alternativas com várias características da sociedade na Idade Média. Uma delas vai estar errado. Então vamos lá. As 4 alternativas são essa e eu vou diretamente para a resposta, que vai ser a letra A. O que vai estar errado sobre a sociedade feudal? Não havia diferenciação entre os senhores do clero. Este sobrevivia exclusivamente do trabalho de seus membros, desculpa, tá bom? Lembrando que havia sim uma diferenciação entre os setores do clero, tá bom? Existia o alto clero e o baixo clero. Então essa alternativa está errada por essa questão. Todas as outras vêm trazer alternativas que estão corretas, tá bom? Sobre a sociedade, sobre as características dela, o início e o fim, tá? Vamos lá, questão 2. Foi um sistema político, social e econômico que se instalou na Europa durante a Idade Média, caracterizado pela descentralização do poder e pela economia ligada à agricultura e pelo trabalho dos servos. Qual é a alternativa correta que vai resumir isso aí? Qual foi o sistema político, social e econômico que se instalou na Europa durante a Idade Média? É ela que a gente está falando desde o primeiro dia de aula, desde o dia que eu me apresentei a vocês, tá bom? O feudalismo, o sistema feudal, letra C. Vamos lá. Número 3. Com base no que foi estudado em sala de aula e analisando a tirinha abaixo, responda o que se pede. Aí, galera, eu pulei a tirinha porque senão ia ficar grande aqui para aparecer no vídeo de vocês, tá bom? Olhem lá a tirinha que eu mandei no arquivo PDF, tá bom? Fala sobre os bárbaros. Então aí a pergunta da questão é: quem eram os bárbaros e de que forma contribuíram para a formação da sociedade feudal? Tinham também todas as 4 alternativas. A resposta certa era a letra B. Os bárbaros eram povos que invadiram e destruíram, né, o Império Romano no Ocidente, provocando a fuga da população para o campo, fazendo surgir assim a sociedade feudal. Lembrando que esse evento até é o início da Idade Média. Como é que a Idade Média começa? Como é que ela se inicia, né? É com a invasão do Império Romano no Ocidente, né? A tomada de Roma, a queda de Roma, todo esse evento é o mesmo evento histórico que a gente está falando, tá bom? Então, os bárbaros eram esses povos que invadiram o Império Romano. E só lembrando uma curiosidade, que bárbaros foram chamados assim de povos bárbaros porque eles emitiam um bar, né? O que significa para os romanos, né, que falavam latim, que era algo que eles não entendiam, bar, algo que eu não entendo. Então, por isso que esses povos ficaram chamados como povos bárbaros, porque eles falavam idiomas e dialetos que os romanos não entendiam, tá bom? Bárbaro nem tá a ver de ser tirano, ser uma pessoa ruim, tá bom? Tem essa origem histórica a palavra. Vamos lá, questão 4. Observe o trecho de uma canção popular na Idade Média, né? Nunca bebe o vinho de suas parreiras, nem prova a migalha do bom alimento. Se ele tiver ganso ou galinha gorda em seu quintal, tudo isso terá de ser do Senhor. Muito feliz será aquele que puder ter seu pão preto e em pouco de sua manteiga. Então essa canção, né, esse pequeno verso, está relacionado a um grupo social da Idade Média. Então, que grupo social está representado na canção? Qual é o grupo social que trabalhava, colhia, mas acaba ficando com quase nada? Tinha que tudo doar para o senhor feudal. Doar não, né? Entregar para o senhor feudal. Era o servo, né? Os servos e camponeses, né? Eles trabalhavam nas terras do senhor feudal, plantando, colhendo, e tinham que pegar toda essa alimentação e entregar de volta para o senhor feudal, tá bom? Era o pagamento por poder ter terras lá na Idade Média, tá bom? Vamos lá, questão 5. Passavam um tempo enorme trancados nas bibliotecas dos mosteiros, onde copiavam textos da antiguidade, alguns textos em formas de iluminuras, representações desenhadas por artistas que demonstravam a vida dos cavaleiros e nobres da Idade Média. Então estamos falando qual classe social era esse que ficava trancada nas bibliotecas dos mosteiros, copiando os textos antigos, principalmente a Bíblia, né? A única forma que a gente tinha
que tinha na Idade Média de ter uma cópia de algum livro era através da cópia, né, manual, que eram os monges copistas que faziam isso, tá bom? Então, alternativa A, monges copistas. Eles ficavam trancados, sentados, né, copiando, fazendo as cópias dos livros sagrados da Bíblia, tá bom? Então, geralmente, na Idade Média, só possuíam livros aquelas pessoas que eram ricas. Por isso que a gente falava lá na última aula sobre cultura letrada, que a cultura letrada era só para os nobres, só para o clero, porque era a galera que tinha dinheiro e era a própria igreja que controlava o meio que a transmissão de conhecimento. Então, quem fazia as cópias, era uma profissão na Idade Média, eram os monges copistas, tá bom? Bem diferente hoje em dia. Se a gente quiser fazer uma cópia, né, de alguma coisa, é só tirar uma xerox bem fácil, né? Antes de inventar a imprensa, impressora e tudo mais, né, era de forma manual que a gente fazia as correções, as impressões, né, e cópias. Vamos lá, questão 6. Qual das alternativas abaixo apresenta características importantes do feudalismo? Aí temos todas também as alternativas listadas aí no caderno de vocês. A alternativa correta, então, sobre as principais características do feudalismo é a letra C. O poder, né, na Idade Média ele era descentralizado, o que isso quer dizer? Que ele não tem um centro, ele não fica nas mãos de uma única pessoa, fica nas mãos dos senhores feudais. Existia só um senhor feudal na Idade Média? Não, existiam vários senhores feudais. Então a gente fala que o poder ele era descentralizado, ou que o poder ele era fragmentado. Muitas pessoas tinham poder na Idade Média. O feudo tinha como principal unidade política, administrativa e econômica na Idade Média, e nós tínhamos a prevalência do trabalho servil e a agricultura como base da economia naquele período, tá bom? Vamos lá, questão 7. A economia feudal estava baseada para fechar nossa correção, como a gente viu, né, do início ao fim da Idade Média, até o século XVII, até o século XVIII, quando vier a Revolução Industrial, base econômica e alimentícia de todo o planeta Terra era a agricultura, letra D, tá bom? Você não tinha outra forma de produzir comida a não ser do campo. Você não tinha indústrias para fazer comidas industriais e tudo mais, como a partir do século XVIII nós vamos ter também. Então, até ali o século XVIII, toda a economia e toda a alimentação era baseada na agricultura. Tudo bem? 8. Sobre o feudalismo, assinale a alternativa correta. Aí nós temos 4 alternativas e novamente é para assinar aquilo que está correto sobre o feudalismo, tá bom? Vai ser a letra C. As principais obrigações devidas pelos trabalhadores eram a corvéia e a talha, tá bom? Eu acho que eu não citei muito bem isso em sala de aula porque não deu tempo, né? Logo veio a pandemia e travou as nossas aulas. Mas os servos e camponeses, eles tinham que trabalhar nas terras e boa parte do lucro que eles tinham que entregar para os senhores feudais. E isso tem um nome certo, tá bom? Era corvéia, tá bom? E também tinham as talhas, que eram outra obrigação ligada ao aspecto de trabalho, né? Com o que eles trabalhavam na Idade Média, tá bom? Então, os camponeses, os servos e camponeses eram essa classe trabalhadora que tinha algumas obrigações para os seus senhores feudais, tá bom? Porque em troca, né, eles ganhavam terras para se alimentar, para trabalhar, para residir e tudo mais. Turma, muito obrigado pela atenção. Lembrando que, se ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que eu vou estar lá disponível para tirar dúvidas de vocês. E retomei o início do vídeo, tá bom? Vão pausando para fazer essa correção bem tranquila no caderno de vocês. Lembrando que as alternativas, que é de respostas subjetivas, as respostas não precisam estar exatamente iguais a essas que eu coloquei no vídeo de vocês. Se estiverem bem parecidas, está correto também. Só para vocês não terem as respostas erradas, tá bom? Turma, um abração, fique com Deus, bons estudos e até a próxima.